Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor, toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, entra aí com muita alegria no canal. Mais uma vez juntinho, na mesma fé, na mesma concordância aí, para você receber a palavra. O Senhor colocou no meu coração, eu trouxe ao seu coração e vamos juntos na alegria para receber a palavra, que isso é muito importante. Quando nós vamos receber a palavra, nós temos que se alegrar, porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus levanta, a palavra de Deus, ela traz bênçãos, ela traz sabedoria para que nós venhamos no dia ter a palavra e eficaz para que nós venhamos prosseguir na verdade, prosseguir na palavra, porque nós temos que aprender com a Bíblia, para nós viver a Bíblia, ensinar os nossos filhos, nossos parentes, ensinar a igreja. Então a gente tem que estar firminho na palavra de Deus, que a palavra de Deus fala conosco. Eu fico muito feliz quando eu vou visitar ou vou na igreja, que o Senhor usa alguém para falar comigo. E eu sei discernir, meus irmãos, eu sei discernir quando é o Espírito de Deus que está falando ou quando não é. Nós temos que saber. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação. A gente tem que pedir sabedoria para nós não andar enganado na palavra de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Então estamos aqui, vamos prestar atenção na palavra, porque a palavra fala conosco também, em nome do Senhor Jesus. Entre com alegria, deixa o seu like, você que não é inscrito, se inscreva, você que é inscrito, Deus abençoe sua vida, que Deus venha te prosperar, que Deus venha te abençoar em seus projetos, suas petições, suas orações, e venha te trazer muita paz na sua família, no seu trabalho. E se você tiver ministério, no seu ministério, em nome do Senhor Jesus, e a serva está orando por você. E você que não é inscrito, se inscreva em nome de Jesus, porque o Senhor falou que todos que entrar nesse canal, Ele vai abençoar. Então, se Ele vai abençoar, meus irmãos, abençoe o canal também em nome do Senhor Jesus, porque você está abençoando a sua vida e outras vidas. Você está plantando numa terra fértil, que a obra do Senhor é uma terra fértil. Quando você planta na obra do Senhor, Deus te dá 100 vezes mais. Isso é a palavra do Senhor que o Senhor falou comigo. Quem me abençoar, o Senhor vai abençoar 100 vezes mais. Quem abençoar minha serva, porque aqui é terra fértil, é uma terra de provisão, glória a Deus, aleluia, que é a obra do Senhor, aleluia. Você deixa o seu like, você envia essa palavra a outras pessoas, seja abençoado e abençoa outras pessoas, e a serva vai ficar em oração, amém? Glória a Deus. E eu já orei pela sua vida, já apresentei sua vida de dia e de noite. Todas as vezes, se eu orar 2 vezes eu apresento, se eu orar 3 vezes eu apresento, se eu orar 4 vezes eu apresento, porque eu chego tem dia que eu apresento até 4 vezes, eu me ajoelho e coloco os meus joelhos no chão quando eu tenho oportunidade. Quando eu tenho um tempinho, eu vou e já coloco os meus joelhos no chão e já apresento aí todos que eu tenho que apresentar, que o Senhor me fala para me apresentar, porque o Senhor fala para me apresentar. Em nome de Jesus, glória a Deus. Se for um país, se for uma cidade, se for pessoa, se for a igreja, o Senhor, Ele fala para apresentar em oração, em nome do Senhor Jesus. Já apresentei suas orações, já apresentei o canal, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós estamos aqui no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. E quando Ele está no controle de tudo, eu fico feliz e tenho certeza que Ele está no meio de nós, porque a obra é dEle. E Ele falou, quando eu fosse ministrar, eu colocasse uma cadeira para Ele sentar, então Ele está no meio de nós. Isso é o importante. E nós andar em obediência com o Senhor, glória a Deus. E a ordem agora, meus irmãos, é orar pelas nossas famílias. Lembra que eu falava muito tempo, vamos orar pelo Brasil, não é para esquecer o Brasil, não é para nós continuar orando, mas a prioridade é para nós orar pela nossa família, nossa casa e nossa parentela, colocar nossa família para orar, louvar o Senhor, que aí no meio desses louvores, no meio dessas orações, o Senhor está no meio de nós.
Nós estamos chamando a atenção de Deus. Glória a Deus, aleluia. E é muito válido para os dias de hoje, meus irmãos. O Senhor está chamando, o Senhor está nas portas batendo. E nós temos que entrar em oração pelas nossas famílias. Seja a coluna da sua casa, seja a igreja da sua casa. Em nome do Senhor, coloque o seu povo aí para orar, para louvar, para adorar. Enquanto você está fazendo isso, Deus está trabalhando a seu favor. Amém? Glória a Deus, toda honra e toda glória dada meu Senhor, toda exaltação. No lugar de ficar se lastimando, lamentando, ficar falando coisas que não deve, assim, tipo, negativa. Então é melhor louvar, adorar e orar. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus, mas vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, lindo e maravilhoso. Vamos continuar. Quando você começar a ouvir a palavra, tem pessoas que começam a ouvir a palavra, vê que a palavra não está muito agradando a pessoa para de assistir. Não faça isso não. Não faça isso não, porque às vezes quando eu estou começando a ler a palavra, você não pode entender, mas no final você vai entender. No final tem um propósito na palavra, em nome do Senhor Jesus. E assista a palavra todinha, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra é grande e que Deus me dê graça em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos para Josué, capítulo 14, versículo 11 até o 13. E o refrão da palavra fala assim: Calebe, um gigante da fé. Meus irmãos, no começo você olha assim e fala, não vai dar nada essa palavra. A palavra de Deus, ela é forte. Ela é como uma espada de dois gumes, meus irmãos. Presta atenção na palavra, que a palavra vai falar com todos nós. Amém? Então, Josué, capítulo 14, versículo 11 até o 13. E o refrão da palavra fala: Calebe, o gigante da fé. Ele vai nos ensinar aqui também, porque nós temos que ser gigante da fé em nome do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos para o versículo 11. O versículo 11 vai falar assim: E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era tal, e agora a minha força para a guerra, e para sair, e para entrar. 12. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquias estavam ali, grande e fortes cidades. Ali, porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. 13. E Josué o abençoou e deu Calebe, filho. Deu Calebe, filho de Jefone e Hebron em herança. Até aqui. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos entender mais um pouquinho em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos prestar atenção, ninguém tirar seu foco, que essa palavra vai falar conosco. Amém? Revela o vigor físico e espiritual deste verdadeiro gigante da fé, chamado Calebe. Em Josué capítulo 14, versículo 11, versículo 13, esse nobre
príncipe da tribo de Judá, foi um dos 12 espias enviado por Moisés para espiar a terra prometida. Caleb se juntou a Josué no mesmo espírito e ânimo de que Deus os ajudaria a vencer os gigantes que habitavam em Canaã. Números capítulo 13, versículo 1 até o 30. Com estas atitudes, Caleb se mostrou um gigante da fé, bem mais forte do que os temidos gigantes que assustavam todos os habitantes da terra naquela época. Glória a Deus, aleluia. Vejamos, vamos continuar para nós entender. Isso aqui é para nós se levantar como Caleb se levantou, o gigante da fé. Nós temos que ter fé, e nessas épocas ainda que as coisas vão vir na face da terra, e nós temos que ter muita fé e ser forte, ser gigante nesta terra, em nome do Senhor Jesus. Olha o que o Senhor está trazendo para conosco. Vamos entender mais um pouquinho? Caleb e Josué foram os únicos dos 12 espias que voltaram da missão entusiasmados com os que viram em Canaã, enquanto os demais espias voltaram pessimistas e desanimados com o que viram. Caleb se levantou cheio de ânimo e força, dizendo: subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Números capítulo 13, versículo 30. Aleluia, glória a Deus. Em Números capítulo 14, versículo 8, quando todos queriam desistir, Caleb se levantou cheio de entusiasmo e disse a respeito da terra: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Olha aí, Caleb queria a terra que emanava leite e mel, e ele ia lutar pela essa terra em nome do Senhor Jesus. Ele e Josué. Glória a Deus, aleluia. Vamos entender mais um pouquinho para nós não desistir dos nossos projetos em nome do Senhor Jesus, quando o Senhor faz para conosco. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em Números capítulo 14, versículo 9, Caleb se levanta ainda cheio de coragem e diz: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor, e conosco não os temais. O Senhor é conosco e não os temais. Não temas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O nome Caleb talvez signifique cão ou cachorro. O nome Caleb talvez significa cão
ou cachorro. Daí a sua fome de devorar como pão os seus inimigos. Amém? Glória a Deus, aleluia, olha aí. Aleluia. Em Números, capítulo 14, versículo 24, o próprio Deus elogiou a perseverança de Caleb, dizendo: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou a sua semente e a possuirá em herança. Olha aí, Deus ajudou Caleb, porque Caleb foi forte. Caleb foi forte, não teve medo. Ele dava coragem aos outros e pedia para se levantar, porque Deus ia dar aquela terra para ele. Ele estava buscando a terra do pão dele. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entendeu? Em nome do Senhor Jesus, vamos continuar para meus irmãos entender. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. De todos os hebreus que saíram do Egito, Josué e Caleb foram os únicos que vieram para entrar na terra prometida. Aleluia, glória a Deus. Em Juízes, capítulo 14, versículo 10, vimos que aos 85 anos de idade, Caleb se levanta com a mesma fé e disposição que mostrou quando era jovem, dizendo: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou de idade de 85 anos. Olha aí, eu vou repetir para meus irmãos entenderem. É muito importante, meus irmãos, que a idade aqui para fazer a obra do Senhor não tem. Presta atenção, meus irmãos, como que o Senhor, quando Ele levanta uma pessoa, Ele dá vigor. Ele estava com 85 anos já aqui. Presta atenção, meus irmãos. Eu vou ler mais uma vez para meus irmãos prestar atenção. Em Juízes capítulo 14, versículo 10, vimos que aos 85 anos de idade, Caleb se levantava com a mesma fé e disposição que mostrou quando era jovem, dizendo: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou de idade de 85 anos. Forte, hein, meus irmãos? É só o Senhor mesmo para dar vigor e força e coragem, né, meus irmãos? E a promessa se cumpriu na vida de Caleb. Amém? Vamos continuar para nós entender. Em Juízes, capítulo 14, versículo 11, constatamos que aos 85 anos, Caleb ainda se apresenta como um combatente, dizendo: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual minha força? Então era tal
e agora minha força para a guerra é para sair e para entrar. Olha, forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Em Juízes capítulo 15, versículo 13, versículo 14, está escrito: mas Caleb, filho de Jefone, deu uma parte do meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai, de Anaqui, este é Hebron, e expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Saía e filho de Anak, Sessai e Aimar e Tamai, gerados de Anak, ao liderar pessoalmente as forças que derrotaram os gigantes que habitavam em Hebron. Caleb demonstrou uma confiança viva e uma fé prática, e não apenas uma fé teórica que muitos professam ter, acabam negando-a na hora do aperto. Aleluia, glória a Deus. Eu vou explicar mais uma vez esse versículo, meus irmãos. Em Juízes capítulo 15, versículo 13 até o 14, está escrito: mas Caleb, filho de Jefone, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anaqui, e este Hebron, e expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Sessai e Aimar e Tamai, gerados de Anak, ao liderar pessoalmente as forças que derrotaram os gigantes que habitavam em Hebron. Caleb demonstrou uma confiança viva e uma fé prática, e não apenas uma fé teórica, que muitos professam ter e acaba negando-a na hora do aperto. Mateus capítulo 26, versículo 35, versículo 35. Aleluia, glória a Deus, forte, né, meus irmãos? Eita glória, aleluia. Caleb entrou para a história como um homem que possui a força de um jovem, mesmo quando já tinha uma cidade avançada, mesmo que já tinha uma idade avançada. Por isso, seu nome acabou sendo também considerado um sinônimo de força e
vitalidade. Juízes capítulo 14, versículo 11, versículo 13. Meus irmãos, entendeu? Quando Deus levanta para usar, tem pessoas que precisam ouvir esta palavra aqui no canal. Para não ter medo, não esmorecer com a obra do Senhor. Se o Senhor te fez uma promessa, luta por ela aqui. Caleb e Josué lutou pela terra que manava leite e mel. Buscava, lutava pelo seu pão, que essa terra era o pão deles. Glória a Deus, aleluia. Então não vamos desistir não para aquilo que o Senhor coloca ou faz uma promessa para conosco. Vamos até o fim. Ele proverá na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Isso aqui é para encorajar aqueles que estão fracos na fé, estão desistindo. Não desista não. Caleb e Josué não desistiu. Eles se juntaram. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler o versículo. Eu vou ler o versículo aqui. Mateus capítulo 26, versículo 25. Mateus capítulo 26 e versículo 35. Caleb entrou para a história como um homem que possuía a força de um jovem, mesmo quando já tinha uma idade avançada. Por isso, seu nome acabou sendo também considerado um sinônimo de força e vitalidade. Juízes capítulo 14, versículo 11 até o 13. Forte, né? A palavra em nome do Senhor Jesus, meus irmãos, entendeu? Essa palavra é para nós se fortalecer e não desistir, meus irmãos, em nome de Jesus, amém? Vamos para a conclusão da palavra. A perseverança, a fé, a coragem, o ânimo, na verdade, vou repetir aqui, meus irmãos. A perseverança, a fé, a coragem, o ânimo, na diversidade, a força, vigor físico e a vitalidade espiritual são os legados que Caleb deixou para todos nós e para as futuras gerações. Diante de qualquer circunstância, Caleb podia dizer, como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Olha forte a conclusão. A conclusão da palavra é o resumo da palavra. O que foi falado na palavra. Eu vou ler mais uma vez, meus irmãos. Vai ficar grande, mas eu vou ler. A perseverança, a fé, a coragem, o ânimo, a diversidade, a força, o vigor físico e a vitalidade espiritual são os legados que Caleb deixou para todos nós e para as futuras gerações. Diante de qualquer circunstância, Caleb podia dizer, como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas, até aqui. Você olha para a palavra, você pode até não entender, mas aqui o Senhor está falando que nós não podemos esmorecer, nós temos que prosseguir na promessa dele. Você tem uma promessa? Você está orando pelos seus projetos que você faz? Então permaneça, porque Deus é conosco. Glória a Deus. Aqui Caleb e Josué se juntaram em união para vencer, pegar a terra prometida que Deus tinha prometido para eles.
Deus promete alguma coisa pra gente, meus irmãos, nós temos que lutar, que eles estão, que é um legado para conosco, nós estamos aprendendo com eles. Deus, ele fez uma promessa para você. Você tem um projeto com Deus? Você fez um projeto pedindo para Deus? Então permaneça e continue, não desmoreça não abandone não cruze os braços não, vai para cima e você vai vencer, porque Deus é contigo. Deus está trazendo essa palavra para encorajar pessoas que estão fracas na fé, que estão esmorecendo, acham que não tem mais jeito, não vai conseguir. Vai sim, permaneça. Aqui ele permaneceu, Caleb e Josué. Nós vamos ser um Caleb e um Josué, para nós conseguir a nossa vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus é soberano, Ele está no meio de nós. E no meio desta provisão que Ele fez, na minha e na sua vida aí, se Ele fez algum, se você tem algo aí que Deus falou para você que vai fazer na sua vida, ou que você está com seus projetos nas mãos de Deus, busque, vai acontecer. Eu sou testemunha aqui no canal, eu sou testemunha viva, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Para você que ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador, em cima desta palavra abençoada por Deus, não desista não, venha para Jesus e prossiga. E você quer confessar Jesus como seu único, suficiente Salvador? Você vai ali no cantinho, você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente, todo o meu coração, eu confesso o Senhor como meu único, suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e perdoa os meus pecados. E o Senhor vai tirar esse fardo pesado, te dar o dele que é leve, e prossiga, que Deus vai te abençoar. Prossiga em nome do Senhor Jesus, não esmoreça não. E você que saiu, é para você também, em nome do Senhor Jesus, o convite. Volta, vem que eu quero te abençoar. Vem que eu quero concretizar o que eu te prometi em nome do Senhor Jesus, ou os teus projetos aí. Vem, só Ele faz, só Ele executa, só Ele pode. Amém? Vamos terminar com o Pai Nosso, em nome do Senhor Jesus? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. E vamos orar aí, consagrar nossa família, consagrar nossa casa ao Senhor. Vamos permanecer na fé e Deus proverá. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.